Bom, eu já apresentei a Jéssica para Fernanda, para Rê, né? Ana, essa é a Jéssica, minha analisanda e hoje psicanalista formada. Vai dar essa aulinha para nós aqui sobre mecanismo de defesa do ego e que vai enriquecer. Já que daquela vez que eu falei sobre mecanismo de defesa, como eu falei muito superficial, não é algo que eu domine muito, mas eu gostei do TCC da Jéssica, foi muito bom. Tá? Eu assim, convidei ela para ela vir falar para a gente um pouquinho sobre mecanismo de defesa, sobre sublimação e um pouquinho sobre luto. Vamos lá, né? Vamos ver o que essa moça aprontou para nós aí, então. Tá bom? Vamos lá, Deixa a palavra com a Jéssica, então. Tá, Jéssica? Pode começar, minha amiga. Então, primeiramente, obrigada, John, pela oportunidade de aqui estar, né, falar um pouco sobre esse assunto da psicanálise, que é um assunto muito importante para a gente que estuda psicanálise, que quer clinicar também, e para quem também só por conhecimento, né, quer entender um pouco mais sobre os mecanismos de defesa, para entender a si mesmo, né, como o outro, né. A gente acaba analisando o outro quando a gente conhece a psicanálise, né? Abre mais a mente, no caso. Vai ser gravado, né, John? Isso. Está sendo gravado? Deixa eu ver aqui, vou começar. O meu objetivo aqui, gente, não é falar sobre cada mecanismo de defesa, tá? Porque são muitos. Claro que eu vou falar sobre alguns, dar alguns exemplos, né? Mas o meu objetivo maior aqui é dizer de onde ele vem, por que ele vem, qual que é a importância dos mecanismos de defesa e até onde ele pode ir, né? Até que ponto ele é normal e até que ponto ele passa a não ser tão normal assim, né? Resumidamente, a gente precisa lembrar, então, sobre... O que a gente vai lembrar? As 3 instâncias propostas pelo Freud. Resumidamente, só para a gente ter uma introdução, né? As 3 instâncias da segunda tópica, que é o id, o ego e o superego, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, né? Por que isso? Simplesmente para a gente entender da onde surgem os mecanismos de defesa, né? Qual a sua origem. Então, o id é a camada mais profunda, né, onde residem as nossas pulsões, os nossos instintos. E o papel do ego é filtrar essas pulsões. Ela funciona, o ego funciona mesmo como um filtro. Até onde eu posso ir, né? E o superego é a especialização. Podemos dizer que é a especialização do ego, motivada pelo nosso senso de comunidade. O que a sociedade nos impõe, tudo, né? Então, o id é regido pelo princípio do prazer e o ego regido pelo princípio da realidade, né? Então, ele vai filtrar isso. Dito isso, resumidamente, né, vamos adentrar mais os mecanismos de defesa agora. Se os mecanismos de defesa do ego assim se chamam, é porque é de lá que eles vêm, né? Então, desse filtro dos nossos desejos, por que o ego ele precisa filtrar os nossos desejos? Por que vocês acham que ele precisa filtrar? Porque é de lá que reinam os nossos conflitos. Aquilo que a gente deseja está atrelado aos nossos conflitos também, né? E é no ajustamento desses conflitos que o homem, o indivíduo, ele vai utilizar os mecanismos de defesa. Nesse ponto, gente, vocês conseguem enxergar comigo a importância dos mecanismos de defesa? Aquele filtro que eu falei anteriormente ali, é esse ajuste que a nossa psique vai fazer para se proteger mesmo. Em contrapartida, gente, é no desajuste dos mecanismos de defesa que somatizamos. E aí acabam aparecendo os sintomas, as doenças, o corpo vai falar. Porque às vezes a gente reprime tanto, mas tanto algo, né? Que aí a gente acaba adoecendo, né? Então vamos falar onde tudo começa. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Vamos falar onde tudo começa, que é a partir da primeira defesa conhecida.
e que a partir dela surgem as demais defesas. Como é que é isso? A primeira defesa conhecida é o recalque. O que é o recalque? É aquilo que a gente guarda lá no inconsciente para que não venha à consciência, né? Como Freud dizia, aquelas ideias insuportáveis de virem à tona. A gente vai lá e vai guardar aquilo, né? E é a partir desse mecanismo, recalque, que surgem os demais mecanismos de defesa. O objetivo é reforçar essa repressão, para que ela fique lá mesmo, guardadinha. Então, recalca, e aí depois vem outros mecanismos de defesa para ajudar a ficar ali mais preso ainda. Os termos recalque e repressão, eles são muito semelhantes, né? Vocês sabem qual que é a diferença do recalque, da repressão? O recalque seriam os desejos reprimidos no inconsciente, na camada mais profunda. Aqueles que foram guardados, por exemplo, ainda na infância, né? Mas que também podem ser guardados, o trauma às vezes é tão grande que a gente acaba guardando também, né, na vida adulta. Mas para utilizar como exemplo, porque muita coisa a gente não lembra, né, da infância e tal, então porque foi reprimido, se algo aconteceu ali, né, de traumático. Mas claro que ele pode vir à consciência também. E a repressão seriam aqueles que são reprimidos no pré-consciente, guardados, né, no pré-consciente, que são mais fáceis de virem à consciência. Então, ali que tu não lembra toda hora, mas se tu puxar ali, você vai lembrar. Então, resumindo, recalque quando guardamos no id, no inconsciente, e repressão quando mais próximo da consciência. Mas, geralmente, a gente utiliza qualquer termo, visto que na terapia o objetivo é trazer, né, os conflitos para a consciência, né? Então, assim, gente, visto que tudo começa com esse mecanismo de defesa, que é a repressão, vamos aos exemplos de alguns mecanismos de defesa que são mais conhecidos, tá? E para saber qual mecanismo de defesa na hora de uma análise, vai depender muito do estudo, né, de cada mecanismo, que são vários, na observação analítica, né, e também na sagacidade do analista, né? Mas eu falo mais para frente sobre isso também. Vamos dar um primeiro exemplo sobre mecanismos de defesa. Tá entenderam? Né? Mais ou menos por aqui, tá ok? Achei que... Você pode falar, meu amigo. Hoje, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? É interessante, eu acho incrível nessa questão do mecanismo de defesa, que como você mesmo falou ali, em questão das coisas serem mais precoces, né? Vamos lá. Primeiro tenho que ter um conteúdo que seja recalcado, certo, né? Para que eu possa, nesse primeiro mecanismo, vamos lá, esse primeiro mecanismo primitivo da defesa do ego, recalcar aquele conteúdo que ele é censurado, ele é traumatizante para o indivíduo, né? Ou ele pode ser reprimido, como você falou, tanto recalcado quanto reprimido. E assim, talvez a grande maioria dos alunos tenham dúvida nessa questão. O recalque, aí sempre aquela pergunta, o recalque é um mecanismo de defesa igual a foroclusão, igual a repreensão, igual a sublimação? Ou como é que se dá isso? Achei engraçado como você falou assim, primeiro eu preciso recalcar. Eu tenho o meu primeiro mecanismo de defesa, eu recalco. Em cima disso, eu desenvolvo outros mecanismos que vão vir agora, como você vai explicando. Porque às vezes as pessoas elas confundem. A pessoa está recalcada, e aí esquece que ele recalcou, mas ele sublimou, ele está negando, né? Ele, sei lá, transfere para outra coisa. E esquece que isso é o fundamental, é o importante na questão do mecanismo de defesa, né? A gente perceber qual é a dor principal, como naquele caso que eu falei com as meninas, acho que você não estava na aula passada, que eu falei que tinha uma paciente que sofreu um abuso, e num abuso não é que o abuso foi algo não tão marcante, lógico, foi marcante, mas o ato do pai não validar o que ela disse, porque ela chegou em casa, contou pro pai, e o pai não acreditou nela, preferiu acreditar no amigo do que nela, ela recalcou aquela falta de
como é que eu posso dizer, de crédito na sua fala do que o próprio ato em si. Ela não chegou a ser abusada fisicamente, mas ela foi abusada sexualmente em questão de dele querer insinuar alguma coisa, levar ela para algum lugar, e ela se sentiu ofendida naquele momento. Então assim, veja que aí naquele momento a gente, eu tô preocupado porque ela tá sendo violada, sofreu um assédio sexual, mas o recalque que ela guardou maior foi o trauma ali do pai não ter defendido, não ter acreditado naquela conversa dela, né? E aí a gente vai vendo que aí hoje ela tá lá somatizando demais e adoecendo por um problema que ela realmente não conseguiu identificar. E talvez os outros colegas que já trataram ela não perceberam, ou seja, não foram em cima disso, né? Ficaram retendo só, ela sofreu um assédio, e para ela não é que tá resolvido, mas para ela tá tudo tranquilo. Tá aqui meio que na linha do consciente, ela sabe que ela tem um trauma, mas ela fica muito mais presa naquela dor do pai, né? E é isso aí, talvez, pra gente entender. Primeiro eu recalco, primeiro eu sofro com esse negócio, depois eu transmito outro mecanismo em cima disso, né? Certo? Exatamente, João, exatamente isso aí. Você sofre um trauma, né? Um conflito muito forte, aí você recalca aquilo, né? E aí já é o primeiro mecanismo de defesa, guardar, né? Para depois virem os outros, porque o mecanismo de defesa ele nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de outro ou vários outros, né? Então por isso que na observação é que a gente vai saber o que está, qual é esse conflito, por que ele está sendo reprimido, né? É como e aí, se... Pode falar. É como aquela, a gente vai colando, né? Uma coisa vai colando, né? Tem o recalque, aí vem algo ali que as memórias encobridoras, né? Mais ou menos, que aí um vai colando, aí que vai lembrando o outro, que aí o verdadeiro trauma vai ficando lá embaixo, porque vai vindo vários mecanismos de defesa que um vai tentando compensar o outro, tipo isso, né? Eu não sei se eu soube explicar, né? Isso aí, Renata, isso aí, vai encobrindo, vai sobressaindo um mecanismo mais que o outro, e aí tu vai analisando, né? E aí muitas vezes que né, a gente sabe que às vezes o paciente está ali em análise e tudo, às vezes melhora os sintomas, a gente suspeita que seja algo, mas às vezes a gente não tem nem como saber realmente qual foi o trauma maior ali, porque às vezes ele foi tão ali encobrido por tantos mecanismos, né, que aí você vai tratando, vai mexendo uma coisa aqui, vai mexendo, e realmente, igual o John trouxe, às vezes o verdadeiro fato ali que a gente achava que era, não era, foi outro, algo totalmente assim, fugiu um pouco, é o mesmo contexto, mas ele foi substituindo aquela dor maior ali, que quando eu tive ela não foi validada, ela se sentiu muito traumatizada, o maior trauma dela foi não ter a validação do pai ali, né? Então, encobriu o trauma primário, de certa forma, e foi vindo, né? Igual você falou, ela passou por vários profissionais e eles não tiveram essa sensibilidade de ver onde que ela realmente estava presa ali, né? Vou falar Oi, Jéssica. Posso fazer uma pergunta? Claro, você falou sobre desajustes dos mecanismos de defesa, certo? Eu queria entender um pouquinho mais. Como que eu sei que eles estão desajustados? Eu fiquei nessa dúvida. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Primeiro eu vou dar uns exemplos de alguns mecanismos de defesa para a gente abrir mais a mente ainda sobre eles, né? E aí eu vou falar sobre isso aí, tá, Ana Lúcia? Perfeito. Tá? Então, a primeira aqui que eu botei são só 4 exemplos, tá? Bem rápidos, assim, que eu vou só papirar ali.
A postergação de afetos é uma delas. O paciente, ele relata na análise que, durante um velório ele não derramou nenhuma lágrima, nada. E aí, de repente, no outro dia, vendo um filme, Água com Açúcar, derramou rios de lágrimas daquele filme ali, né? Nesse caso, o ego ele vai se mostrar corajoso na hora, né? Diante de um trauma muito grande ou de um perigo também, para depois ele cair a ficha, vamos dizer assim, né? Aí caiu a ficha e aí ele chora por outra coisa, mas muito, tipo, não era para eu ter chorado tanto por esse filme e no velório eu não chorei, né? Aí o ego se protegendo para depois tudo vir à tona, né? Utilizando esse mecanismo de defesa de postergação de afetos. Um outro exemplo é a racionalização. Gente, como eu falei que antes que um vai sobressaindo, né? Um vai somatizando com o outro. Na racionalização, utilizamos a explicação para mascarar um conflito. Aí a pessoa começa a buscar respostas, fica se justificando sobre tal fato, fazendo reviravoltas no assunto. Aí pensa, por que a pessoa está racionalizando tanto por essa coisa que ela tá dizendo, né? Que aí não é necessário racionalizar tanto sobre aquele fato. Se ela está racionalizando, é porque ali tem algum conflito sobre aquilo, né? Tentando se justificar sobre algo. Um outro exemplo que é muito comum, que todo mundo fala por aí, né? Que é a projeção, né? Projeção. Quando eu falo que tudo começa com um mecanismo de defesa, que é a repressão, né? E aí depois surgem os outros. Na projeção, um exemplo muito claro. Por exemplo, um pai, ele quer tornar o filho médico. Não, meu filho vai ser médico, meu filho. Seja que vai ser assim, vai ser muito bom para você, não sei o quê. Na verdade, o pai, primeiramente, reprimiu esse desejo de ser médico. Ele está reprimindo esse desejo nele e ele quer realizar o seu desejo a partir do seu filho, né? Projeta o seu desejo no seu filho para realizar através dele, né? Ele não conseguiu, então ele reprimiu e projetou no filho. Então é a projeção. E um outro mecanismo que eu quero falar, que é muito interessante, tá? Que é a sublimação, que o John até deu uma introdução ali falando, né, eu ia falar um pouquinho sobre a sublimação. Gente, a sublimação é um mecanismo de defesa bem pouco estudado, tá? Porque muitas obras do Freud foram queimadas, né? Acabaram com algumas obras. Ele mesmo rasgou algumas, né, tentando explicar sobre a sublimação. Mas uma coisa ela é muito bem clara na sua definição, a sublimação, que diz que deslocamos uma pulsão sexual de um objeto para algo socialmente aceito, que pode ser um esporte, uma obra de arte. Entrou aqui a pessoa. Tudo bom, Fernanda? Boa noite. Joia, boa noite. Você chegou bem na hora aqui de um mecanismo de defesa que eu estou falando, que é a sublimação, tá? É um mecanismo de defesa pouco estudado, tá? Mas que ele tem a sua definição muito bem clara, né? Através da sublimação, gente, o indivíduo ele encontra uma forma indireta de realização da pulsão. Como é que isso funciona? É um escoamento da energia libidinal para outro objeto, tá? E ele acaba encontrando satisfação nesse outro objeto. Eu já vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? A sublimação ela pode ser percebida como um mecanismo de defesa na análise como algo positivo. Por quê? Porque por mais que a pessoa esteja reprimindo algo, ela também está encontrando um meio de realizar aquilo, tá? Mesmo que de forma indireta. Eu vou dar um exemplo agora.
Uma mulher fica viúva, ela perde o esposo, que é o seu principal, a sua principal pulsão, né, a sua libido ali, tinha os seus sonhos de realização com ele, tudo ali, né, estava girando em torno disso. E aí ela perde esse objeto. E aí, como é que fica? Na questão do luto, quando se perde algo, né? Como é que fica isso? Aí a pessoa vai fazer terapia, por exemplo, e começa a elaborar. Aí já tem outro mecanismo de defesa, a elaboração, né? Ela começa a elaborar, eu gosto muito desse esporte, e aí eu me matriculei nessa aula e eu vou começar a fazer. Só que aí existe uma energia libidinal tão grande dessa falta que esse marido, né, causa, que ela vai, essa energia vai escoar e vai chegar onde? Nesse esporte que ela escolheu. E ela vai dar tudo de si. Ela vira uma atleta olímpica. Porque a pulsão principal era do marido, mas ela não pode mais, ele morreu, ela está de luto. Só que ela encontra toda a sua força libidinal ali naquilo. E aí é algo socialmente aceito. Todo mundo vai achar lindo, todo mundo vai dar parabéns para ela, né? E, ao invés dela ficar no luto, sofrendo, chorando. Claro que ela pode fazer isso. Porém, ela vai ter algo, ela vai elaborar esse luto de outra forma. E isso é a sublimação. Tá? Isso é um exemplo de sublimação, que pode ser utilizado no luto. Mas isso é natural, tá? A gente não vai impor que a pessoa sublime algo. Isso acontece. Mas, em terapia, a gente pode dar uma força. Porque na terapia o objetivo é elaboração, né? Isso é elaborar a sua vida, por sonhos de vida, tirar ela do fundo do poço, né? Vamos dizer assim. E através da sublimação ela vai encontrando sozinha mesmo as pulsões de vida. E aquela energia libidinal é escoada para outra coisa, né? Outro objeto. Né? Pode ser escrita, vira uma escritora, porque consegue passar toda aquela energia, aquele amor para uma outra atividade, um outro objeto. O objeto pode ser um ser humano, como pode ser um livro, né? Como pode ser um esporte, objeto que você escolheu botar a sua pulsão, né? Jéssica, antes de você continuar, visto no que você já leu, que você já pesquisou, quando é que eu vou estar na minha, vamos falar assim, no meu limite? Vou estar ali no meu borderline, como diz o outro, em saber que a minha sublimação ela está sendo benéfica e quando ela começa a se tornar um mecanismo de defesa que o psicanalista tem que começar a puxar já a atenção do nosso paciente. Até onde você já leu, se você conseguiu achar alguma coisa, dá um exemplo assim para nós. Aonde é que está esse, vamos falar assim, aonde é que está esse limite? Até onde eu posso sublimar e depois disso aqui? Eu vou adoecer? Como é que fica essa questão? Na sublimação já existe um limite. Ela vai sublimar aquilo, mas nunca a gente sublima 100%. Sempre existe um momento que ela vai parar, ela vai chorar a dor dela, né? Ela vai lembrar do trauma, né? É uma forma de amenizar, vamos dizer assim, amenizar aquela dor daquele momento, escoar um pouco dessa energia para que ela escoar um pouco daquela energia para que ela não vire uma depressão. Show. Né? Porque nem tudo vai ser sublimado 100%. E se é muito, aí já vira doentio, que é o que eu vou falar também, mas daqui a pouquinho aqui agora. Okay. Até quando ele se torna doentio, né? Em excesso. As coisas em excesso. Acho que é isso, né? Eu vou fazer uma observação muito interessante, tá? Que é que nós, analistas, a gente tem que observar, né?
e que a gente mexe nas caixas pretas do psiquismo, né? O avião quando cai, né? Aí tem a caixa preta que você vai lá e vai investigar por que esse avião caiu. E nós, como analistas, precisamos investigar. A gente vai investigar o quê? Aquela angústia, aquilo que foi o principal motivo que a pessoa veio, mas por trás daquele principal motivo. O avião caiu por isso, mas por que aconteceu isso? Né? E é isso. E Freud dizia que a repressão era causadora da angústia. Mas depois ele mudou seu conceito na observação de que seria o contrário. O motivo da angústia por algo, né, que seria o causador da repressão. Então, primeiro, eu tenho um motivo, eu tenho uma angústia de alguma coisa, para depois eu reprimir ela, né? A angústia foi tão grande que o conflito, tão grande do conflito que você preferiu guardar, né? Reprimir é mais fácil, né? Como esse mecanismo de defesa, como o mecanismo de defesa ele pode ser identificado em análise? Como falei anteriormente, né, que eu falei que eu ia voltar, ele vai depender da experiência, né, da sagacidade e do estudo, né? Vai estudando sobre o mecanismo de defesa e vai sendo sagaz ali com... Seu microfone está fechado. Meu Deus, fechei sem querer. Desculpa. Como é que eu vou saber que o meu analisando está utilizando identificação, projeção, né? Como é que é isso? Antes disso, deixa eu falar só um pouquinho do humor. O humor é um mecanismo de defesa muito interessante, né, gente? O humor. Porque assim, ó, tu tá ali analisando o teu paciente, aí ele começa a falar de uma coisa assim, ó, terrível. Fala da morte, né? Que é uma das coisas mais terríveis que a gente pode suportar. Aí ele, agora eu sou viúva, agora eu sou, né? Aí começa a rir daquilo. Né? O humor é isso, é uma máscara para tornar aquele momento conflituoso, angustiante, mais brando, mais ameno, amenizar a situação, né? E a gente ri muito quando a gente fala de sexo, né? Que é outro assunto que é repugnante, é isso e aquilo, é vergonhoso, né? Então, o humor é isso, também é um mecanismo de defesa, tá, gente? A pessoa está falando ali em análise, do nada dá um ataque de riso, observem, isso aí tem alguma coisa. As máscaras utilizadas pelo palhaço é para mostrar esse mecanismo de defesa, porque o palhaço, ele vai falar de várias coisas que a gente pensa, oh, meu Deus, mas ele é palhaço, ele pode falar, né? É humor falando de algo, né? Então, nunca utilizamos o mecanismo de defesa só, né? Foi o que eu já falei, ele sempre está acompanhado por outros mecanismos. Então, a gente sempre deve desconfiar, tá? Pode soar pejorativo, tá? Mas a gente sempre tem que desconfiar do analisando, porque nós somos seres humanos, né? Nós reprimimos aquilo que a gente deseja. Temos vergonha, muitas vezes, né, do que sentimos. Nunca acredite piamente em tudo que ele te traz. Como a Renata mesmo disse, lembranças encobridoras. Ele vai estar escondendo. Ele vai estar escondendo algo. Nós somos repletos de defesa. Todos nós. Estamos sempre nos protegendo de quem? De nós mesmos. Também a gente não vai fazer a psicanálise selvagem, também tudo que a pessoa fala, mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, né? Mas aos poucos o próprio paciente vai te trazendo a verdade. Aos poucos ele vai acontecendo a transferência e ele vai soltando. Naturalmente, né? Ele vai se entregando, vamos dizer assim, para você. E quanto mais dificuldade ele tiver nessa entrega, às vezes a transferência não está acontecendo.
é porque ele está utilizando muito mecanismo de defesa também, visto que ele surge com a repressão. Tem algo muito reprimido aí. Então, se ele não está empregando, é por isso também. Né? Pode ser por isso também. Então, no que o John falou ali, que ele perguntou, né, até onde ele pode ser prejudicial, né, e até para finalizar ali também, eu vou reforçar a importância dos mecanismos de defesa e também até onde ele passa a ser prejudicial, tá? Quando pensamos em proteção do ego, pensamos que os mecanismos de defesa eles podem ser vistos como algo saudável, né? Se protegendo, né? Senão tudo ia vir do id ali, tudo que a gente deseja, sem filtro, sem nada, né? Porém, existem mecanismos de defesa que eles começam a ficar doentios, né? Uma coisa é a pessoa apresentar um mecanismo de defesa de forma normal, está projetando algo, né? Tá fazendo algum mecanismo de defesa que você visivelmente está entendendo ali. E outra coisa é ele apresentar isso de forma doentia. Claramente vai ser observado. Isso aí, claramente. Por quê? Por que vocês acham que é claramente observado? A pessoa está exagerando, está racionalizando muito. É tudo muito, né? É muito humor. Nossa, está rindo muito disso, mas sim, claramente isso é observado, né? Então, aí tu vê que é de forma doentia. E aí você observa uma outra coisa, um ego frágil, né? Um ego que não consegue lidar com aquilo, ele precisa se defender muito, né? É aí que está a importância do fortalecimento desse ego, gente, no cumprimento das experiências da própria vida. É saber lidar com as situações que nos causam ansiedade, né? Mas é aí que tá, a pessoa, como é que ela vai saber lidar? Ela tá ali para aquilo, eu quero terapia, estou aqui para saber lidar com meus conflitos. E aí? Um simples fato dela poder estar te falando, dela estar ali na tua frente, já é muita coisa, né? O simples fato dela estar ali, falar da situação já muda tudo. O fato dela falar irá forçar trazer as informações do id e a entender por que ela está reprimindo aquilo. Por que ela está tão na defensiva, né? Por isso que a psicanálise é a cura através da fala. Você vai falar, você vai trazer. Você vai trazendo, né? Temos alguma dúvida? Eu não respondi alguma coisa? Eu não sei se da Ana, a pergunta... Ana, você tinha uma dúvida, eu não sei se a Jéssica respondeu. Eu acho que ela falou que ia comentar um pouquinho mais à frente, né? Deixa eu ver aqui que eu já me perdi. Quando que a gente sabe que os mecanismos de defesa eles estão desajustados? Eu não entendi. Esse desajuste é o exagero do mecanismo de defesa, né? O normal, é como eu falei, o normal é você fazer uma projeção ali, fazer um humor, uma coisinha mais básica. Outra é desajustar, é fazer muito, né? E aí começar a somatizar, entende? Mas aí significa que esse mecanismo de defesa ele está fora de controle. É como se fosse isso. Ele está utilizando tanto esse mecanismo de defesa que ele está com um ego muito frágil. Essa repressão é muito grande. E através disso pode ocasionar outras coisas, como por exemplo uma depressão, talvez? Depressão, exatamente. A pessoa, ela está se protegendo demais, muito. Aí é um mecanismo de defesa desajustado, não é de forma normal que aquilo está sendo mostrado. E isso é visível, claramente visto, né? Em terapia. Tu vê que a pessoa está com o ego muito fragilizado, né? E se protegendo muito, e às vezes não querendo falar daquilo, né? E tu vai observando aos poucos que aquele mecanismo de defesa ele não está de forma normal, como todos nós temos mecanismos de defesa, né? Eu vou pegar o gancho, eu acho que vai ser mais ou menos isso que a Jéssica falou.
ela falou em questão do humor, né? Que o humor é um mecanismo de defesa. Eu acho que o humor, vamos lá, o humor eu vou chamar de tiste, né? Ao usar demais o tiste. Eu vou falar por mim, uma experiência própria. Quando eu comecei a fazer análise, eu era uma pessoa que eu fazia tiste para tudo que eu falava. Era um mecanismo de defesa que eu, tipo, eu sou nordestino, né? Moro no Rio Grande do Sul. E toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu sempre fazia uma gracinha, sempre. E meu analista uma vez me chamou, eu não percebia, gente, eu não juro que pra mim era normal. É como a Jéssica falou, talvez meu ego naquele momento estava tão fragilizado, me sentia meio, vamos falar assim, eu me sentia meio oprimido inconscientemente por estar fora do meu estado, por estar num estado que tem mais gente branca do que preto, do que estar num estado que não tem nordestino, e já tem aquele preconceito instalado na nossa cabeça. E tudo que eu falava em tiste, tudo que eu falava para ele. Aí um dia ele falou assim para mim, você já percebeu que você usa muito tiste? Eu não. Ele sim. E aí, como a Jéssica falou, aí eu percebi o quanto meu ego estava fraco naquele momento, ou seja, o quanto eu estava vulnerável vivendo longe da minha casa e achando que eu tinha que ser engraçada para que as pessoas pudessem me acolher, me ficar mais perto de mim, né? Ou seja, o quanto isso demonstrava que eu não estava autoconfiante, né? E eu acho muito interessante. Aí depois eu perguntei a elas, aonde que eu vou perceber que, como paciente ou como analista, que tá demais? Ali foi onde o meu analista me disse, olha, tá na hora de dar uma parada, né? Porque você tá se deixando levar com suas brincadeirinhas, mas não é por aí, não tá indo no caminho correto, né? E eu acho que talvez responderia muito bem a sua pergunta nessa questão. Eu uso demais, eu usava demais, então essa minha defesa, esse meu bloqueio em não querer uma realidade já estava me levando para um extremo de usar tiste para tudo que eu ia fazer na minha vida e tudo que eu ia falar, né? A própria sublimação também, em excesso, né? A pessoa está sublimando, ela só vive agora, depois que ela teve a perda, depois que ela teve o trauma, ela só vive agora para aquele esporte, por exemplo. Só faz isso da vida e já começa a não trabalhar direito, tudo só focado naquilo. É outro desajuste. A pessoa está exagerando, né? E você percebe muito, às vezes a gente acaba percebendo, lógico, não querendo analisar todo mundo, mas você vê nesse povo que vai pra academia, né? Começa a ficar sarado, que só fala disso, só fala daquilo. O povo do CrossFit, pelo amor de Deus, ninguém aguenta encostar no povo do CrossFit, porque só fala em CrossFit, já fica aquilo, nossa senhora, não tem outro assunto senão aquilo, né? Ou seja, sublima tanto que acaba que a pouco atrapalhando a própria vida, né? Aí onde é que está o excesso, o exagero, né? O uso demasiado daquilo acaba acarretando uma situação desconfortável, né? Só para eu entender, por exemplo, então a pessoa ela pode sublimar e depois ela sublimou tanto que virou um mecanismo de defesa? É isso ou não? A sublimação já é um mecanismo de defesa, né? Já só de estar sublimando. Mas se ela sublimar muito, pode se tornar doentio. Ou pode acontecer como a Renata falou, vir um em cima do outro. É isso. Você sublima tanto que você não tem tempo nem para sentir a sua própria dor, vamos dizer assim, né? Eu acho que para ficar um pouco mais nítido assim para te entender, é tipo aquela pessoa que mente. Ela mente tanto que ela acredita na própria mentira que ela está contando. E aí ela já não tem mais, vamos falar assim, ela já não sabe mais o que é real e o que é fantasia do que ela cria na cabeça dela. Mesmo assim vai ser com qualquer mecanismo de defesa. Eu fazia tanto tiste que minha vida já estava uma palhaçada só e eu não percebia que aquilo era uma palhaçada. E aí uma pessoa disse, olha, chega, deu. Senão não vai dar para você viver desse jeito. E aí onde é que tá? Talvez seja bem por essas questões em que, como a Jéssica falou, talvez seja isso que a gente vai ter que ter essa noção, né? Até onde eu posso ir. Pode falar, Rê. Falar rapidinho aqui que está acabando. Tem um livro que depois eu acho que eu tenho PDF, vou passar para o John, passar para vocês. Ele chama Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. E ele fala dos mecanismos. E aí é que ele fala que
os mecanismos, a gente tem os mecanismos de defesa desejáveis, e eles são também potencialmente benéficos, que são o recalque, a compensação, a racionalização, a idealização, a formação de reação, deslocamento e a sublimação. Só que, como a Jéssica estava falando, todos eles que, quando for usado de forma exagerada, ele vai trazer um prejuízo, que vai causar um desequilíbrio, né? A gente sabe que tudo tem que ter um desequilíbrio. E ele traz aqui nesse livro alguns mecanismos de defesa que eles são nocivos para a gente. E eles, assim, eles são nocivos porque eles podem prejudicar de uma forma tão grande que pode causar distúrbios ou doenças pelo simples fato deles serem utilizados, que aqui ele aborda a psicossomática, o estresse, a morte, o luto. Então, assim, depois é um livro legal para vocês lerem, porque ele, além de trazer os mecanismos de defesa, ele traz a psicossomática, ele traz o amor, né, que ele fala, né, que quem ama não adoece, mas não é amar o outro, é amar a si mesmo, né, porque muitas vezes a gente adoece justamente por isso, porque a gente não dá pra gente aquilo que a gente precisa e a gente quer dar pro outro aquilo que a gente nem sabe dar pra gente, né. Então, assim, eu vou passar pro John, eu tenho ele o PDF, e ele traz uma linguagem, assim, bem gostosa, bem, né, sutil, assim, gostosa de ler, só para incrementar o que a Jéssica estava falando aí. O que tu falou da identificação ali, que é benéfica, é muito benéfica mesmo. A pessoa se identifica tanto com a outra, assim, começa um namoro novo, porque se identificou com a pessoa, vai começar a tratar a outra pessoa bem. E isso vai fazer bem para o ego dela também, né? A identificação é boa. Agora, o ponto que a pessoa se identifica tanto que ela começa a querer ser a outra pessoa, viver pela outra pessoa, aí já é um mecanismo, já se torna... E aí, por quê? Porque ela perde a sua identidade, né, Jéssica? Mas não porque ela gosta daquilo ali, mas porque a necessidade tanto, eu me identifico tanto com o outro, que eu passo a gostar de tudo que o outro gosta. Eu não gostava de rock, eu detestava. Aí eu comecei a namorar, nossa, eu amo rock, e não é porque é uma coisa que, aí depois o relacionamento acaba, quem sou eu agora? Quem sou eu? Perdi minha identidade. É um ego frágil, né? Uhum. O ego frágil. É o fortalecimento do ego que a gente precisa sempre trabalhar, né? Mais alguma pergunta, meninas? Tranquilo? Sanado essas dúvidas, então, um pouquinho sobre... como a Jéssica falou, e eu sempre falo, é um assunto extenso, e é algo que a gente vai ler, vai reler, vai ter que estudar, porque assim, como ela falou, é difícil às vezes a gente acertar um mecanismo de defesa que o paciente está em análise, mas é preciso que a gente tenha essa questão atenta. Eu percebo que tem um mecanismo de defesa, então vamos lá, vou estudar, vou dar uma lida, vou pesquisar mais para que eu possa ajudar ele. Porque assim, como a Jéssica falou, beleza, o mecanismo de defesa está ajudando ele a suportar uma dor. Ok, até onde ele vai usar esse mecanismo? Até quando ele vai parar de usar esse mecanismo e enfrentar esses fantasmas que estão assolando para que ele melhore? Se não houver essa quebra de usar esse mecanismo de defesa, ele vai continuar a vida toda, sempre nesse loop. E é isso que a gente não quer do nosso paciente. Ele venha, o mecanismo é bom, mas ele também não pode existir a vida toda. Pode falar, Rê. E não acaba virando aquele falso self, né? Né? E assim, a Jéssica me corrige se eu falar algo, né? Fala bobeira aqui. Igual no livro da Ana Freud, né? Que ela traz os mecanismos de defesa. E a gente conhece um pouquinho, porque são N's, né? São muitos, né, Jéssica? Que a gente for olhar ao fundo, são muitos, muitos mesmo. E a gente é mais falado assim, o básico ali que a gente conhece, mas a Jéssica, como ela já aprofundou, né, nesse assunto, ela sabe que tem N, né, mecanismos de defesa que a gente nem imagina que né, a gente nem se dá conta, né? Eu fiz o meu TCC sobre a sublimação, se vocês quiserem dar uma lida, né, que eu me aprofundei muito sobre isso. Aí, se vocês quiserem dar uma lida nele,
eu mando ali pro John, mandar no grupo, tá? Que é muito interessante, principalmente em relação à elaboração na análise no luto que eu falo. Eu pesquisei muito sobre isso aí, e aí eu desculpa, Jéssica, te cortei. Imagina, pode falar. É igual a gente vê, né, que a criancinha, ela já sublima desde pequena, né, porque a criança adora brincar com cocô, e por que tem a fase da massinha ali? É uma forma de sublimar, né, quantas pessoas têm aquele impulso agressivo e eles vão para a cirurgia, eles vão para a luta, isso tudo é uma forma de sublimar, né, só que de uma forma saudável. Eu não posso estourar aquele coleguinha ali, então eu vou lutar. Eu vou pro ringue, eu vou para cirurgia, eu vou quebrar osso. Então, assim, tudo é isso aí, né? Que se a gente né, quem não tem esse conhecimento, nem faz ideia, né? Aquela pessoa gosta tanto, né? Tem gente que tem cada profissão que a gente fala assim, meu Deus, que pessoa, mas ela já tem um impulso ali, que ela, sem saber, ela está sublimando aquilo ali, porque ela não pode exercer aquele impulso ali da forma, né, que vem dentro da gente, né? Isso é verdade. É isso mesmo. E até os próprios cuidadores, né? Vou colocar esse menino no judô, vou colocar na natação, né? Porque ele precisa escoar aquela energia libidinal ali para alguma coisa socialmente aceita, né? Que todo mundo vai achar lindo. E isso aí, desde a infância mesmo, tem lá no TCC também falando detalhado, isso que você falou aí. Ótimo, o TCC da Jéssica é maravilhoso, gente. Eu já li, ela me mandou. Eu vou passar depois para vocês. Eu vou pedir para ela me enviar novamente. E aí eu cedo para vocês, tá? Jéssica, brigadão. Muito, muito, muito obrigado pela aula de hoje. Show de bola. Depois a gente chama você de novo para você falar mais sobre mecanismo de defesa e qualquer outro assunto. Com certeza, eu agradeço a oportunidade aqui dessa conversa, gente. Adoro. É bom. A gente aprende muito. Oi? A gente aprende muito, isso é muito gratificante, é muito bom. Obrigadão mesmo ter separado essa horinha com a gente aqui, tá? Meninas também, obrigado por aparecerem aí, tá? Eu vou cancelar aqui já a gravação. Eu quero só falar uma frase para vocês ficarem pensando sobre mecanismos de defesa. Pode falar. É da Clarice Lispector. É muito interessante. Ela diz assim, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. É verdade. Frase para refletir, meninas. Para refletir. Né? Uau! Então eu vou cancelar já a gravação para deixar para aula para quem não pôde participar, tá?